aí galera, beleza? Para onde agora nós estamos hoje no dia 225 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos agora no dia 1º de janeiro de 2026 e se Deus quiser vamos terminar dia 31 de dezembro de 2026 em nome de Jesus. E seja muito bem-vindo. Estamos aqui lendo, refletindo, meditando na lei do Senhor todos os dias para honra e glória do Senhor. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, estamos lendo, refletindo, meditando o livro de Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 22. E estamos naquele contexto do exílio da Babilônia, onde Deus está mostrando os motivos pelos quais o povo foi para o exílio. Estamos aqui, para honra e glória do Senhor. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Curte aqui para que você, instrumento de Deus, para levar o reino do céu às mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui. Se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, dia 226, estarmos juntos aqui para honra e glória do Senhor. E sem mais delongas, vamos lá. Jeremias capítulo 22. Juízo sobre os reis maus. E aí você vê, Deus ele faz questão de mostrar o juízo dele sobre todos. Sobre grandes, sobre pequenos, sobre fortes, sobre fracos, sobre novos, sobre idosos, não importa. Todos são alvos do juízo de Deus. E o juízo de Deus vem. Por quê? Porque todos se desviaram, igualmente pecaram contra o Senhor. Todos se desviaram, igualmente foram contrários à aliança de Deus. Logo, o juízo de Deus vai vir contra todos. É aquela história, Pecou e não se arrependeu, não tem problema. O juízo de Deus vem. O fruto do pecado, vamos ter que comer. E vamos seguir. Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá e proclame ali essa mensagem. Ouve as palavras do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas no trono de Davi. E aí você vê. Lembra que Deus falou que sempre em Judá haveria alguém que era do trono de Davi? Olha aqui, ele cumprindo a palavra dele. Aqui, quem estava sentado no trono de Judá, era justamente um descendente de Davi, cumprindo aquilo que Deus falou. Tu, teus conselheiros e teu povo, que passa por essas portas, assim diz o Senhor, administrem a justiça e o direito, livrem o explorado das mãos do opressor, não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derrame sangue inocente neste lugar. Você vê, mais uma vez, Deus trazendo o povo ao arrependimento. Mais uma vez, Deus falando, chega, eu estou vendo. A injustiça chegou até mim. Eu sei que vocês estão praticando injustiça. Eu sei que vocês estão torcendo minha lei. Chega. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentam no trono de Davi entrarão pelas portas desse palácio em carruagens e cavalos, em companhia de seus conselheiros e de seu povo. Você vê, Deus ele deixa claro para todos, para nobres, para plebeus, para toda a população, de que aqueles que buscarem, se as pessoas buscarem o Senhor, de fato, buscarem quem Deus é, não vai ter problema. Não vai haver destruição para essa pessoa. Mas todos aqueles que não se arrependerem, que não voltarem para o Senhor, que não quiserem buscar quem Deus é, a condenação já está na porta. Por quê? Porque todos pecaram. E Deus é justo. E justamente o preço do pecado, o salário do pecado, é o perecer, é a morte. E é o que Deus não quer. Deus não quer que a gente venha a pecar. Não é porque o pecado é contra Ele, não. Mas Deus não quer que a gente venha a pecar porque Ele não quer que nós venhamos a morrer. Então Deus está deixando claro aqui, façam bem, façam correto, cumpram o direito, para que vocês vivam. Mas, se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. E de fato, assim foi. Infelizmente o povo não obedeceu a Deus, infelizmente o povo não se voltou a Deus, infelizmente o povo não se empenhou em buscar o Senhor, pelo contrário. Infelizmente o povo, os nobres aqui, estavam nem aí. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto.
Uma cidade desabitada. E aí por que Deus já está deixando isso claro? Porque Deus sabe, e aí que entra aquela questão da presciência do Senhor. Deus sabe que o povo não vai se arrepender. Deus sabe que o povo do palácio não vai virar as costas para Deus. Vai se voltar contra Deus. Vai se voltar contra quem Deus é. Então Deus já está deixando claro, ó, eu sei que vocês vão me abandonar. Mas, ainda assim, eu dou a oportunidade. Dou a oportunidade de vocês voltarem para mim, de vocês renovarem a aliança, de vocês estarem em contato comigo. Porque se vocês fizerem isso, acredite, vocês vão ter vida. Se vocês voltarem-se para mim, acredite, eu vou virar o rosto para vocês e vou abençoar vocês. E vou cuidar de vocês. Mas é uma escolha. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade. Deus sempre nos mostra que temos uma possibilidade de mudar, de fazer diferente, de sairmos da vida que a gente leva. Deus sempre deixa claro que podemos ser salvos, contanto que nós busquemos, contanto que nós nos dediquemos, contanto que nós corramos atrás. Tudo é uma escolha. Versículo 7. Prepararei destruidores contra você, cada um com a sua arma. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão no fogo. De numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão aos outros: por que o Senhor fez essas coisas? Por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa grande cidade? E lhes responderão: foi porque o abandonaram, a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Você vê, até as nações vizinhas, até outras pessoas vão passar, até estrangeiros, numerosas nações, outras pessoas e diversas outras pessoas passarão e eles próprios vão saber, vão ver essa coisa terrível, vão ver a destruição, vão ver uma cidade, vão ver um país, vão ver Israel toda destruída, toda em ruína, toda acabada. E aí um vai perguntar para o outro, por que isso aconteceu? E as próprias nações estrangeiras vão dizer, porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram outros deuses e prestaram-lhes culto. Você vê, até as nações estrangeiras vão saber o motivo pelo qual aquela destruição chegou. Até as nações estrangeiras vão ter esse entendimento. Por quê? Porque é Deus que está fazendo, é Deus que está conduzindo. É Deus que está mostrando, ó, eu os abandonei porque vocês me abandonaram. Eu deixei vocês irem para o pecado, viver a vida de vocês. Vocês estão colhendo fruto. É uma escolha de vocês, da parte de vocês. Foi vocês que escolheram esse caminho. A destruição chegou. Por vontade e culpa de vocês. Versículo 10. Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio. Olha, está indo para o exílio. Acabou. Deus deixou claro, vai ter cerco, vai ter exílio, acabou, não tem para onde correr. Porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Acabou. A esperança de Israel chegou ao fim. Por quê? Porque Israel não colocou sua esperança em Deus. A esperança de Abraão, Isaac e Jacó estava em Deus, mas a esperança dos filhos de Israel não estava em Deus. Logo, por esse fato, Israel pereceu. Por esse fato, Israel afundou, foi à sepultura. E aí, isso é uma sabedoria para nós, isso é um ensino para nós. A nossa esperança precisa estar em Deus. A nossa esperança não pode estar na nossa capacidade, no nosso network, na nossa saúde, no nosso trabalho, nos nossos negócios, no nosso dinheiro, na nossa família, nos nossos amigos. Não. Se a nossa esperança estiver em qualquer coisa que não seja Deus, já era. Já estamos destruídos. Já estamos no inferno. Não há mais salvação. Porque a nossa esperança precisa estar no Senhor. É Ele quem cuida de nós. É Ele quem nos purifica. É Ele quem limpa quem somos. Se o Senhor não cuidar de nós, é inútil.
Olha, inútil é a ajuda do homem, se Deus não nos ajuda. E, inclusive, o oposto é verdadeiro. Se Deus nos ajuda, precisamos de ajuda de mais quem? É Deus quem levanta, é Deus quem ajuda, é Deus quem faz, é Deus quem fortalece. Então entenda, a sua confiança precisa estar no Senhor o tempo inteiro, todos os dias. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu desse lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levarem prisioneiro. Não haverá novamente essa terra. Acabou. Jazum 1, ó, chegou ao fim. Salum, aliás, chegou ao fim. Ó, Salum, rei de Judá, você não mais vai voltar. Chega. E vamos seguir. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos. Olha, isso aqui é a sabedoria do Senhor para mim e para você. Seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus odeia a injustiça. Deus odeia o errado. Deus odeia aquilo que não é nobre, aquilo que não é correto, aquilo que a lei dele condena. Por mais que o mundo diga que é bom, por mais que o mundo diga que é certo, por mais que o mundo diga que tá tudo bem, não tá. Se Deus disse que não é, não é. Se Deus disse que é, é. Ah, mas não tem A mais. A base é a lei dele. A base é o que ele diz. E Deus está deixando claro, ó, vocês, Israel, cresceu e estão vivendo por meios corruptos. Estão vivendo pela injustiça. Estão vivendo oprimindo o pobre. Estão vivendo oprimindo a viúva. Estão vivendo oprimindo o estrangeiro. E eu vou me opor a vocês. Acabou. Porque eu sou justo. A minha natureza, Deus falando, é justa. E eu discordo disso. Por isso que eu estou lutando contra vocês. Por isso que eu estou derramando a minha ira contra Israel. Por quê? Porque Israel está bebendo da injustiça. Israel está bebendo da corrupção. Israel não se arrepende. Agora chegou o juízo. Olha, tudo que fazemos, fazemos para Deus. Seja o positivo, seja o negativo. E Deus recebeu o negativo desse povo. E agora Deus está retribuindo. Então, ó, plante o que é bom. Faça o que é bom. Construa o que é bom. Porque tudo que fazemos, fazemos para o Senhor e para a glória do nome dele. Ele disse: construirei para mim um grande palácio, com aposentos espaçosos, faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? Eita! Isso aqui é o rei dos reis perguntando a um qualquer. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Olha, isso aqui é o quê? Lembra que os antigos reis, principalmente ali da linhagem de Davi, e principalmente, né, Davi, Salomão, até certo tempo, ele, apesar de se perder e tal, mas por muito tempo ali ele buscou a Deus e serviu ao Senhor, mas depois voltou ao caminho do Senhor. E teve alguns reis também que foram reis justos. É o que Deus está falando, ó, o seu pai não teve comida e bebida? Então, ele fez o que era certo e justo. Acabou. Por isso ele teve comida e bebida. E ó, e tudo ia bem com ele. Agora você é o quê? Você quer injustiça. Você quer corrupção. Você quer opressão. Ai, ai. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim, tudo corria bem. Olha, isso aqui é uma sabedoria para nós.
Isso aqui é uma sabedoria para mim e para você. Quer que sua vida corra bem? Defenda a causa do órfão, do oprimido, do estrangeiro, da viúva. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além do lucro desonesto. Opa! Sua vida é essa: lucro desonesto, injustiça, falta de retidão, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Olha, tudo aquilo que o Senhor detesta, tudo aquilo que o Senhor deixou claro, não faça. Tudo aquilo que Deus deixou claro, se vocês fizerem, vocês vão pagar caríssimo, porque vocês estão indo contra mim. Tudo aquilo que Deus deixou claro, não vivam desse jeito, não façam isso, isso é coisa do inimigo. E agora vocês, povo de Judá, reis de Judá, estão vivendo esse caminho. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. E aí você vê, para honra e glória do Senhor, nós lemos aqui Reis e Crônicas, e justamente lemos aqui a história de Josias. Olha o que Deus vai dizer para Josias. Não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã. Nem se lamentarão clamando, ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Acabou. Por quê? Porque ele vivia isso. Ele vivia a extorsão. Ele vivia a violência. Ele vivia derramar sangue inocente. Ele vivia com lucro desonesto. Olha, seja honesto. Se você está achando que você está ganhando um pouco nesse negócio, no que você está fazendo, não faça. Por quê? Porque seja direito, faça a sua parte. Se em um negócio você está ganhando pouco, faça mais. Mas entenda, o nosso ganho ele não vem de questões materiais. O nosso ganho ele vem do Senhor. Deus nos dá o suficiente. Deus nos supre. Se nós não temos, nós não precisamos. Porque tudo que precisamos, Deus nos supre. Olha, não viva buscando lucro desonesto, porque essa é a base da corrupção. Deus detesta isso. Seja honesto. Jerusalém, suba ao Líbano e clame. Seja ouvida a sua voz em Bazã. Clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Acabou. Você não tem mais aliados, você está sozinho. Eu adverti quando você se sentia segura. E de fato, Deus o tempo inteiro, Israel se arrependa, Israel volte o caminho, Israel saia dessa terra, Israel pare com isso. Mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. E é verdade. Olha, Israel no início, quando Deus livrou Israel e assentou Israel, né, ali assentou as tribos, até aquele momento Israel, Deus estava com Israel, Israel estava com Deus. Mas de um tempo depois, algum tempo depois, Israel começou a se misturar com outros povos. Fez exatamente o que o Senhor detesta. Desde a sua juventude, você não me obedece. E Deus, vez por vez, tempo por tempo, momento por momento, estava ali repetindo: Israel, volte-se para mim. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você. Os seus aliados irão para o exílio. Acabou. Chega. O exílio vai chegar para todos. Não tem para onde correr. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Ó, suas maldades vocês vão ter que colher. Vocês vão ter que comer. Você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro. Como você gemerá quando lhe vierem as dores de parto? Dores como as de uma mulher que está para dar à luz. E aí você vê, ó, dores
e dores e dores. Por quê? Porque abandonaram o Senhor. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Jeoaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Ó, Deus está deixando claro. Ainda que você fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregaria nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. E aí você vê, ó, Jeoaquim, você vai morrer em outro país e acabou. Chega. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. Chega. O fim chegou. A destruição chegou. É Jeoaquim, um vaso desprezível e quebrado. Ó, vaso desprezível e quebrado. Não sejamos como ele. Um utensílio que ninguém quer? Porque ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país onde não conhecem. Ó terra, terra, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Registrem esses homens como homens sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida. Nenhum dos seus descendentes prosperará. Nem se assentará no trono de Davi. Nem governará Judá. Acabou. Jeremias, capítulo 23. O renovo justo. E aí você vê que coisa linda, né? Olha, lembra que Isaías, ele profetizou a respeito disso? Lembra que Isaías viu esse renovo chegando? Lembra que Isaías viu quando esse renovo veio? Então, aqui de novo, o renovo justo. Ai dos pastores que destroem e despeçam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. E aí você vê, ó, existem ovelhas do Senhor. Existem ovelhas que estão nos pastos do Senhor. Existem ovelhas que são de Deus. E que Deus é o pastor. Diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Aos pastores que tomam contra o meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram. Aos pastores que tomam conta do meu povo. Aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho. E aí você vê, ó, Deus está vindo contra os pastores agora. Pastores, ó, vocês que tomam conta do meu povo, foram vocês que expulsaram e dispersaram o meu rebanho. E não cuidaram dele. Ó, foram vocês que não cuidaram do meu rebanho. É o que Deus está falando. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho. Opa, ó, eu mesmo. É Deus que está falando. É Deus que vai reunir. É Deus que vai trazer. É Deus que vai, ó, puxar para ele os remanescentes do meu rebanho. Olha, essa palavra aqui, remanescente, ela aparece aqui de novo. Deus está deixando claro, ó, meu remanescente. E remanescente é menos que a metade. É uma parte, é uma pequena parte. Remanescente é um terço. 666, 666 é maioria. Mas 33,3% é um remanescente. Ou seja, menos da metade, um terço, eu vou trazer para mim. Meu remanescente, meus pequeninos, meu rebanho. De todas as terras para onde expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, nem nenhum deles faltará, declara o Senhor. E aí você vê que coisa bela. É Deus falando, ó, eu próprio vou cuidar do meu povo. Eu próprio reunirei o meu remanescente.
É Deus que vem ao nosso encontro. Olha, não fui eu que fui até você. Não foi você que foi até Deus. Mas foi Deus que veio até mim. Foi Deus que veio até você. Foi Deus que foi no mais profundo inferno e nos arrancou de lá. Foi Deus que quis nos salvar. Foi Deus que quis trazer sua misericórdia. Foi Deus que quis trazer sua graça. Foi a vontade de Deus. Foi pela vontade do Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. E aí você vê, ó, lembra que essa profecia aqui já tinha sido falada lá atrás em Jeremias? Isso ao quê? Há 200 anos. Porque o exílio, né? 150 anos depois. Então, estava nesse contexto. Isso há 150, 200 anos. Antes já tinha sido falado. E na realidade, o primórdio dessas profecias vem lá de trás, mais antigo ainda. Há 1000, 2000 anos. Então, olha o que Deus está falando. Olha, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei que reinará com sabedoria. Um rei que reinará com sabedoria. Que coisa bela. E fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva. E aí você vê que coisa linda. Em seus dias Judá terá salvação. Israel viverá em segurança. Você vê que coisa linda. Que coisa maravilhosa. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Emanuel. Immanuel. Deus no nosso meio. Deus conosco. Deus, ó, é a nossa justiça. Príncipe da paz. Aleluia. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito. Mas se dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. Lembra que isso aqui exatamente está escrito em Isaías? E de todas as nações para onde os expulsei, para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra. E aí você vê, lembra que coisa bela, ó que coisa maravilhosa. Ó, até então Deus era conhecido como o Senhor, o Deus que libertou os israelitas do Egito. Mas agora Deus estava sendo conhecido, agora o povo dele ia ser conhecido como o povo que Deus livrou do norte, livrou da Babilônia. Você vê, Deus está deixando claro, ó, eu estou fazendo algo novo. Eu estou trazendo a minha salvação. Eu estou vindo para poder trazer o meu renovo. E eu estou trazendo. Profetas mentirosos. Versículo 9. Acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem. Sou como um bêbado. Como um homem dominado pelo vinho. Por causa do Senhor e de suas santas palavras. Você vê, a palavra do Senhor ela veio a mim de uma força, com uma força tão grande que ela me machucou. Ela me estremeceu. Ela tirou a minha base. Porque a palavra do Senhor veio para mim de forma poderosa. A terra está cheia de adúlteros. E por causa disso, a terra chora. E as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso. E o seu poder é ilegítimo. E aí você vê, em todo canto há engano. Em todo canto há violência. Em todo canto há aquilo que é contrário a Deus. É contrário à lei do Senhor. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades. Misericórdia. Você vê, tanto o profeta quanto o sacerdote são impuros. Buscam o erro, buscam a falha, buscam o engano, buscam o pecado. Até dentro do templo do Senhor. Até dentro da casa de Deus, da casa de oração. Até ali fazem o erro. Declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para as quais serão banidos, e nelas cairão. E aí você vê, ó, isso aqui justamente é Deus falando a respeito do Sheol.
Isso aqui é justamente Deus falando a respeito do inferno. Isso aqui é justamente Deus falando da segunda morte, da lagoa de fogo. Porque aqueles que são contrários ao Senhor, aqueles que cairão no juízo de Deus, irão para o inferno. E o inferno, posteriormente, que é a segunda morte, será lançado na lagoa de fogo. Trarei a desgraça sobre eles, no ano do seu castigo, declara o Senhor. E aí você vê, ó, Deus ele falou e assim é. Agora estamos aqui e eles estão presos. Estão, ó, em trevas. Estão banidos nessas trevas. E no momento certo, o inferno com eles será lançado na lagoa de fogo. E se Deus quiser, nós vamos ver isso aqui lá na frente. E vamos seguir. Entre os profetas de Samaria, vi algo repugnante. Eles profetizam por Baal e desviaram Israel, meu povo. E entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. E aí você vê, ó, eles não só fazem o mal, mas eles encorajam os outros a também fazerem o mal. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Acabou. Mesma coisa. Sodoma e Gomorra, mesma coisa. Sodoma e Gomorra tá no mesmo nível. Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito. Para mim é tudo igual. É o que Deus está falando. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda essa terra. E aí você vê, a impiedade, o erro, veio, não foi do povo. O erro veio aqui nesse momento aqui que Deus está falando, ó, dos profetas. Ou seja, Deus vai trazer uma pena muito pior para eles. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Ele os enche de falsas esperanças, falam de visões inventadas. E aí você vê, ó, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Olha, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos estar aqui, meditando, refletindo, comendo a palavra de Deus todos os dias. Porque só a palavra de Deus, ela é limpa, ela é pura. O que o homem fala pode e vai ter erro. Pode e vai ter falha. Mas o que a palavra de Deus é, ela é pura, ela é limpa, ela é santa. Ela sempre é perfeita. Então, assim, nós precisamos nos ater não ao que fulano acha, não ao que cicrano acha, não ao que fulano fala, não ao que cicrano fala, não. Mas nós devemos nos ater à palavra de Deus. É ela que nos molda, é ela que nos purifica, é ela que transforma quem somos. Olha, vou dar um exemplo. Hoje eu tenho entendimento de alguma coisa. Mas amanhã, para a honra e glória do Senhor, se eu continuar meditando, refletindo, comendo a palavra de Deus, é provável que eu tenha outro entendimento. Claro que a base, que cremos em Cristo e que temos Deus como nosso Deus, o Criador do céu, da terra e tudo que há, isso não muda. A base é essa. Mas usos e costumes, coisas menores. Por exemplo, deve o homem usar cabelo longo? Talvez sim, talvez não. Mas tudo bem, isso não é uma coisa que vai me tirar do inferno, ou me levar para o inferno, ou me levar para o céu, ou me tirar do céu. Estou dizendo de mim, para mim mesmo. Às vezes você pode estar chegando aqui, né? E eu estou dando esse exemplo do cabelo longo porque, ó, eu tenho cabelo longo. É por essa questão, é por essa situação. Por isso que eu estou usando o exemplo meu, para justamente você não ficar, entendeu? Estou falando de mim. Tenho amigos, irmãos, que dizem que não, que creem que não. E tudo bem. E também tenho amigos e irmãos que dizem que sim. Eu respeito. E não tem problema nenhum. São meus amigos e irmãos. A questão toda e esse é o ponto, nós precisamos da palavra. É a palavra de Deus que vai nos aperfeiçoar.
É a palavra de Deus que vai mudar a nossa mente. É a palavra de Deus que vai mudar o nosso caráter. E é o que justamente não estava aqui. As pessoas viviam baseado na boca dos profetas. Viviam baseado na visão inventada das pessoas. Viviam baseado no que as pessoas acreditavam e falavam. Não. Creia, acredite, viva baseado na palavra de Deus. Não no que fulano acha, não no que cicrano fala. Não. Mas viva baseado na palavra. Medite na palavra. Medite no texto, medite no pré-texto, medite no pós-texto. Medite sobre aquele assunto em toda a palavra de Deus. E Deus vai te dar sabedoria. Porque o Espírito do Senhor está dentro de você. O Espírito de Deus ele vai te guiar. O Espírito de Deus ele vai te alicerçar. E isso que importa. E ó, para os nossos inimigos, não existe bandeira. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Não existe isso. Para os nossos inimigos, todos nós, eles nos veem do mesmo jeito. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou da... Não existe isso. Eu não vou ficar falando nome de igrejas e tal, mas se você conhece várias, para os nossos inimigos, não há diferenciação. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós fazemos parte do povo santo do Senhor. Deus nos chamou. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos a Israel de Deus. Israel é aquele que Deus escolheu. É aquele que Deus chamou. É aquele que Deus selecionou. É aquele que Deus trouxe para ele. Comprou para ele. Tem como propriedade dele. Somos nós. Acabou. Então, assim, entenda. O que é a nossa base é Cristo. O que é a nossa base é a lei do Senhor. Acabou. Qualquer coisa além disso, já era, a gente está perdido. Qualquer coisa a mais que a lei do Senhor, a gente está perdido. Pronto. Versículo 17. Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor. E aí você vê, ó. Onde é que nós gastamos mais tempo? Porque tem muita gente aí que escreve muito a respeito da palavra de Deus. Só que uma coisa é você ler a Bíblia. Outra coisa é você ler o que fulano fala sobre a Bíblia. Não. O que fulano fala sobre a Bíblia pode ter muita coisa boa. Mas é certo que vai ter coisa ruim. Por quê? Porque é um homem que está escrevendo. A Bíblia não, é 100% escrita por Deus. Quem escreveu foram homens, mas ali tem a própria essência de Deus completa. Aqui tem a própria essência de Deus completa. Agora, o que mais tem é isso. As pessoas leram livro assim, livro assado, coletâneas e coletâneas, enciclopédias imensas, mas é a palavra e a Bíblia. Quantas vezes você já leu? Isso eu falo para mim. Enfim. Viva dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor. Vocês terão paz. E aí você vê, como é que alguém despreza a palavra de Deus e vai ter paz? Como é que alguém despreza a palavra do Criador e vai ter paz? Hã? E todos os que seguem a obstinação. Olha, essa palavra aqui, obstinação, a gente já sabe. Deus está deixando claro. É aquela pessoa que não quer mudar. É aquela pessoa que não aceita ser mudado. É aquela pessoa que não aceita a repreensão. É aquela pessoa que não quer ouvir a reclamação. Olha, é aquela pessoa que não quer ouvir, ó, você errou, você falhou, faça desse jeito. Mude, não faça assim. Não. É aquela pessoa que é isso mesmo. Gostou, não gostou? Isso é ser obstinado. Nós não podemos ser assim, não. Ó, e todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizendo, vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas, qual deles esteve no conselho do Senhor? Qual deles teve com Deus para saber se realmente o mal não vai chegar? Para ver ou ouvir a sua palavra. Olha, aqui Deus nos dá uma sabedoria. Quando vemos ou ouvimos a palavra de Deus, estamos vendo e ouvindo o conselho do próprio Deus. Olha, sendo muito sincero para você, existe muito conhecimento nessa terra, conhecimento bom. Agora,
todo conhecimento, ele não é completo. O conhecimento ele só pode chegar a um nível, ele só consegue chegar a um nível. Mas a sabedoria não. E nós lemos e meditamos e refletimos nisso. Provérbios, Salmos, Eclesiastes. Mas a questão toda é, olha, a sabedoria é fundamental. E quando nós lemos a lei do Senhor, meditamos na lei do Senhor, nós recebemos o conselho do próprio Deus. Ou seja, nós não recebemos só a sabedoria, nós não recebemos só o conhecimento, mas a sabedoria também. Isso é uma bênção para nós. Quem deu atenção e obedeceu à minha palavra? É prestar atenção na palavra de Deus, mas também é viver. Vejam, a tempestade do Senhor, a sua fúria está à solta. Um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente. E aí você vê que coisa terrível. Vocês vão estar no meio do vendaval. Vocês vão estar no meio da tormenta. Vocês não vão entender. Você só vai entender depois do porquê tudo aquilo passou. Do porquê vocês viveram aquilo. Vocês sabem que vocês estão vivendo aquilo por causa do erro, do pecado, do engano. Mas depois que vocês vão ter o entendimento completo a respeito disso. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. E aí você vê, Deus está deixando claro, eu não falei nada com eles. Mas, eles estão falando conforme a cabeça deles, conforme a convicção deles. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, ou seja, se eles tivessem lido a minha palavra, conversado comigo, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. E aí você vê que coisa bela. Deus sempre deixa isso claro. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é a nossa vida. E se tivessem ouvido, mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as palavras do Senhor, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. Por isso que eu digo para você, curte aqui embaixo, curta aqui embaixo, para que você seja instrumento de Deus, para anunciar as palavras do Senhor para mais pessoas, mais vidas, mais almas. Isso não é algo bom para mim, isso não é algo bom para seja lá quem for, mas isso é algo bom para o Senhor, isso é algo bom para você. Olha, o reino de Deus vai crescer. E você vai ser o principal beneficiado, porque você vai estar fazendo parte do reino do Senhor. Deus vai estar usando você para você poder literalmente levar o reino dos céus às pessoas, mais vidas e mais almas. É só curtir. E vamos seguir. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo. Então anuncie. Compartilha. Pega aqui, aperta aqui, compartilhar. E manda aí para vários grupos, várias pessoas. Bota aí o máximo que o Instagram, o WhatsApp, o Facebook dá. O TikTok, enfim, todas as redes. O máximo, compartilha. Porque, de fato, olha, o Senhor, ele está à porta. E a palavra dele está aqui. Não aqui que eu estou aqui, não é isso, mas a palavra dele, ele está expondo. Então, nós temos literalmente a obrigação de comermos, meditarmos e anunciar. Olha, o evangelho é literalmente um pobre miserável falando para outro onde é que tem pão. É você ir lá, pegar o pão, comer, se alegrar. E ir lá falar pro outro, eu achei onde é que tem um pão. Então, passe para frente. E eles teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. E teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento. E das suas obras más. E aí você vê que coisa bela. Isso, inclusive, é mais um ensino que o Senhor deixa claro para nós. Se nós estamos vendo, refletindo, meditando no Evangelho, e nós não nos arrependemos, e nós não nos convertemos, e nós não queremos a nossa mudança, e nós não clamamos pelo Senhor, Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, muda quem eu sou. Se nós não somos assim, isso não é Evangelho.
Se nós não clamamos a Deus para sermos diferentes, para fazermos diferente, para vivermos diferente, isso não é evangelho. Nós precisamos pedir a Deus a nossa mudança. Nós precisamos pedir a Deus a nossa diferença. Nós precisamos pedir a Deus para que Ele arranque nosso coração de pedra e coloque um coração de carne. Um coração conforme o dele, uma vontade conforme a dele, uma visão conforme a dele, uma audição conforme a dele, uma palavra conforme a dele. Nós precisamos pedir ao Senhor para que sejamos o que Ele quer que sejamos, para que sejamos diferentes. Versículo 23. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Acabou. Eu sou um Deus de perto, sou um Deus de longe. Sou um Deus que conhece de longe, sou um Deus que conhece de perto. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Impossível. Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Sim. É Deus que faz todas as coisas. É Ele que é soberano. É o Senhor que é soberano. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome. Assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conta o sonho, e o que tem a minha palavra, fala a palavra com fidelidade. E aí você vê, ó. Você está ouvindo o quê? Ó, o profeta que tem um sonho, conta o sonho. Acabou. E o que tem a minha palavra, fala a minha palavra com fidelidade. Aí eu faço uma pergunta para você. Aí, inclusive essa pergunta que já me fizeram algumas vezes para honra e glória do Senhor. Eduardo, ou Dudu, não importa como você me chama. Meu nome é Eduardo, pode me chamar de Dudu, fica à vontade. Edu, como você quiser, não tem problema. Eduardo, como é que eu sei que eu estou em uma igreja boa? É isso. Nessa igreja, você fica ouvindo sonhos das pessoas, você fica ouvindo a vida, é um vlog, a pessoa fica contando ali sua vida, expondo ali o que está fazendo e tudo mais, ou ela fica falando a palavra, ou ela fica expondo a palavra de Deus com fidelidade. É muito simples. A realidade é essa. Para honra e glória do Senhor, eu já passei por igrejas que não eram igrejas, eram clube social, eram reuniões. Não, a palavra reunião a palavra reunião nem é adequada. Mas eram clubes sociais. Eram clubes. Chegava lá e a pessoa ficava contando, porque eu fiz isso, eu faço isso, eu faço assim, eu faço assado, e que fulano faz assim, que fulano faz assado, que fulano é isso, que fulano é aquilo. Beleza, é a palavra. E a palavra de Deus, cadê? Cadê? Mateus capítulo 4, versículo 2, cadê? Por que Jesus falou isso? Quando foi que Jesus falou isso? Qual foi o contexto que Jesus falou isso? Onde é que está profetizado que Jesus falou isso? Onde é que está escrito que Jesus ia fazer isso? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso nesse contexto? O que é que está escrito que Jesus ia fazer e Jesus fez? Por que Jesus viveu dessa maneira? Por que Jesus falou isso? Por que Jesus, nesse ambiente, ele podia ter feito tantas coisas, mas por que ele fez exatamente isso? Não. Então, a forma de conhecermos se estamos em uma igreja ou se estamos em qualquer outro lugar é pela palavra. Se a palavra é exposta, se a palavra é comida, se a palavra é meditada, se a palavra é refletida, sim, estamos na igreja. Mas se estamos lá e vamos ouvir conversa de não sei quem, história de não sei quem, uma vez ou outra, tudo bem. Uma vez ou outra acontece. É normal. Eventos e tal, acontece. Tudo bem. Mas todo dia, você chega lá, você sai seco, e você entra seco e sai pior ainda. Você entra vazio e sai pior ainda.
Você vai buscando entender quem Deus é, aprender Jesus, aprender quem Jesus é, aprender o que é que você tem que mudar na sua vida para você ter um caráter como o de Cristo. E aí você sai sabendo que... O quê? Uma história boba? Isso não vale nada. Então, é assim que nós identificamos uma igreja verdadeira. Uma igreja verdadeira, você entra e você conhece a Deus. Uma igreja verdadeira, você entra e você conhece a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira, você entra e você vai meditar, refletir, comer a palavra. Eu não quero saber, meu irmão, quem é você, o que é que você faz, o que é que você tem, o que é que você é. Pelo menos no momento do culto da palavra, não. Não quero saber. Ah, mas eu sou... Eu não quero saber. Você, para mim, não passa de mais um. Você pode ser o número 1 da Terra. Eu quero a palavra. Eu quero a palavra. Eu quero meditar no texto, no pré-texto, no pós-texto. Eu quero entender o texto. Eu quero a palavra em mim. Eu não quero saber o que é que você faz, o que é que você não faz. Eu não estou nem aí para você. Eu estou ali para buscar o Senhor. Agora, quando terminar esse momento, aí sim. Aí, claro, aí eu vou querer conversar com você, vou querer trocar ideia, vou querer... Aí sim. Vou querer saber suas experiências, vou querer saber suas histórias. Aí sim. Mas no momento do culto, no momento da palavra, não quero saber. Ah, porque tive uma experiência muito boa que meu neto fez isso, que minha filha faz isso, que minha irmã faz não sei o quê, que eu tô nem aí. Pra mim, não faz diferença. Eu não pego, levanto e saio. Por respeito à casa de Deus, por respeito aos meus irmãos. Mas não tenho interesse nenhum. Pelo menos no momento do culto, não. E vamos continuar. O profeta que tem um sonho, conta o sonho. E quem tem a minha palavra, fala a minha palavra com fidelidade. Que coisa bela. Pois o que tem a palavra a ver com o trigo. Ó, o que tem a palha a ver com o trigo. O que tem a palha a ver com o trigo? Ó, o sonho é palha. O sonho é inútil. O sonho não tem valor nenhum. Mas ó, o trigo tem valor. O trigo gera vida. O trigo é o pão que nos dá vida. Ó, quem? Pois o que tem a palha a ver com o trigo? Pergunta o Senhor. O trigo é inútil. O trigo não serve nem para pegar fogo direito. Porque queima rápido, é muito falho. A palha. Mas o trigo não. O trigo gera vida. O trigo gera energia. O trigo é bom. A palha é inútil. Aí Deus está perguntando, o que a palha, o sonho, as conversas bobas, as futilidades que são faladas em clubes sociais, o que isso tem a ver com aprender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, nos alicerçarmos no conhecimento, na profundidade, no entendimento de quem Deus é? São coisas completamente diferentes. Uma vai queimar e ninguém nem vai lembrar, tá nem aí. A outra não. A outra vai mudar minha alma, meu interior, meu coração, minha mente. Vivamos um culto racional a Deus. Culto racional é o culto que nos muda, que nos transforma, que muda quem somos. Entramos de um jeito e saímos de outro. Melhorados, aperfeiçoados, firmes na palavra. Isso sim. Pergunta o Senhor. Não é minha palavra como fogo? Minha palavra não é como fogo? Pergunta o Senhor. E como o martelo que despedaça a rocha, glória a Deus. Minha palavra é poderosa, minha palavra tem valor. Minha palavra serve para o meu propósito. A minha palavra é excelente. A minha palavra dá vida. A minha palavra cura. A minha palavra muda. A minha palavra transforma. É isso que Deus está falando. Ó, o fogo. Ele muda de estado as matérias. O martelo, ele quebra a rocha. Ele destrói a rocha. Ele muda a rocha como ela era.
Isso aqui é Deus falando, ó, a minha palavra muda seu íntimo, muda seu ser, muda sua alma, muda seu caráter. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que nós não temos tempo, mas rapidinho. Ninguém é mudado. Não existe essa história, fulano mudou. Não existe isso. Fulano só está expondo o que ele é. Mas essa história de mudar, não. Quem muda é Deus. A pessoa só é mudada se foi Deus que mudou. A pessoa só é mudada se ela passou pela palavra, se a palavra está nela, se a palavra está trabalhando nela, se a palavra está sendo trabalhada nela todos os dias. Caso contrário, não vai ser mudada. Não existe como mudar sem ser a palavra. É impossível. Mas com a palavra, sim. Com a palavra, com a palavra, oh meu Deus. O que mais tem é justamente quem é mudado. Olha, você pode dar o melhor do melhor da literatura clássica, da humanidade, de toda a história da humanidade, para uma pessoa. O máximo é a pessoa mudar o entendimento, mudar uma visão, mudar uma maneira de resolver algum problema, mudar suas convicções e seu entendimento a respeito da vida. Mas não vai mudar o caráter. Não vai mudar a essência, não vai mudar a alma, não vai mudar o entendimento, não vai mudar quem de fato a pessoa é. Não vai mudar a base. Não. Vai mudar questões externas. Que muda hoje e amanhã já foi. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus. Oh, meu Deus, a palavra de Deus muda o coração, muda a alma, muda o espírito. A palavra de Deus muda a mente. A palavra de Deus é maravilhosa. De fato, é a palavra de Deus que nos muda. E é nisso que nós temos que nos ater. Então, ó, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Vamos comer a palavra de Deus enquanto ainda podemos, para a glória do Senhor. Portanto, declara o Senhor: estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor. Estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os profetas, estou contra os que profetizam sonhos falsos. E aí você vê, tem sonho verdadeiro? Claro que tem. Tem sonho sim, que vem da parte de Deus. Mas tem muitos, ó, são falsos. Declara o Senhor. Eles relatam e com suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. E eu não enviei, nem os autorizei. E eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. E aí você vê, ó, esse povo só faz mal. O falso profeta, os falsos profetas. Quando esse povo ou profeta ou algum sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes: vocês são o peso. Ó, quando perguntarem qual é a mensagem, você vai dizer: vocês são o peso. E eu os abandonarei, declara o Senhor. Se o profeta, um sacerdote ou alguém do povo afirmar: essa é a palavra da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Acabou, não tem palavra. Não tem palavra no meio de vocês. Chega. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente. O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão: essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Não tem. Não tem mensagem. O Senhor não está usando vocês mais, acabou. Senão, essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo. Acabou. Deus aqui está se opondo aos falsos profetas. Vocês distorcem, acabou. Do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta: qual é a resposta do Senhor para você? Ou o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem: essa é a palavra da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem: essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Quando eu adverti que não dissessem isso, por isso me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença.
juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Você vê, Deus está deixando claro, ó, não há mais palavra, não há mais a minha palavra. Não existe mais, eu não vou colocar mais minha palavra. Ó, por que vocês estão falando que eu falei? Por que vocês estão falando, profetizando o que vem na cabeça de vocês? Por que vocês estão dizendo que eu falei e tal? E não falei nada disso. Vocês vão ser esquecidos. Vocês vão ser deixados. Não tem para onde ir. O julgamento chegou, o tempo chegou. Não há mais palavra para vocês. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Acabou. Ó, vocês, profetas, erraram. Vocês, sacerdotes, estão longe de mim. Chega! Vocês sofrerão, ó, a justiça de Deus. É Deus que está falando. Jeremias capítulo 24. 2 cestas de figo. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figo, postos diante do Senhor, do templo do Senhor. Preste atenção nessas 2 cestas. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio da Babilônia Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons. E aí você vê, um cesto continha figos muito bons. Um cesto estava bom. Como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto, os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Misericórdia. Um cesto era bom, o outro não era. Presta atenção, versículo 3. Então o Senhor me perguntou, o que você vê, Jeremias? E aí você vê que coisa bela, né? Deus ele mostra e ainda pergunta o que é que você vê. Para quê? Para realmente a gente parar e analisar. Não é só olhar, não. É olhar, analisar. O que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Você vê, tem bons? Sim, muito bons. Tem bons e não é qualquer um, mas são bons e são muito bons. Ou seja, são excelentes, são maravilhosos. Mas os ruins são intragáveis, misericórdia. São horríveis, péssimos. Versículo 4. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá. E aí você vê, meu Deus, como é que pode os figos bons serem os exilados de Judá? Lembra que Deus tinha falado, todos vocês que se renderem ao povo da Babilônia terão vida, vão ter paz. Mas todos vocês que não que quiserem lutar pela vida de vocês, que lutarem pela vida de vocês, que tentarem fazer qualquer coisa diferente, vocês não vão ter paz. Então, assim diz o Senhor, Deus de Israel, considero esses figos bons os exilados de Judá. Ponto. Os quais expulsei desse lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Meu Deus, peraí, Deus expulsou Israel, Deus expulsou esse povo bom, Deus expulsou o povo bom da própria terra para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Meu Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe o que é bom e o que é mal. Deus que conhece o caminho. Ele que é soberano. Então, se Deus falou que o melhor neste momento, nessa situação, neste tempo, era sair da terra de Israel e ir para a Babilônia, amém. Era o lugar melhor do mundo. É o lugar melhor do mundo. Olhei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a essa terra. Acabou. Essa terra está suja, essa terra está contaminada, essa terra está imunda. Não vou trazer eles de volta, não. Eu os edificarei e não os derrubarei. E aí você vê, eu os alicerçarei, eu os fortalecerei, eu os farei prosperar e não derrubarei. Eu os plantarei e não arrancarei. Meu Deus, como é que pode? Deus tirou o povo dele da terra dele para fazer o bem. Foi da vontade de Deus. Porque neste tempo, neste momento, nesse ciclo, é o melhor.
Versículo 7. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. E aí você vê que coisa bela. Ó, esse povo vai receber um coração novo. Esse povo vai ter, ó, vai receber um coração, não como o coração dos antepassados, não como o coração daqueles que ficaram, não como o coração daqueles que receberam a justa justiça de Deus, não, mas vai receber um coração novo, capaz de conhecer o Senhor e saber que o Senhor é Deus. Serão o meu povo. Meu Deus, ó, serão o meu povo. Esse remanescente será o meu povo. E eu serei o Deus, e eu serei o seu Deus. Meu Deus. Pois eles se voltarão para mim de todo o coração. E aí você vê a importância que tem de nós nos voltarmos para Deus, de nós nos dedicarmos para Deus. Olha, a vida do cristão, ela não é baseada no trabalho, e eu falo isso para mim. Ela não é baseada nesse mundo, nas adversidades, não. A vida do cristão é baseada na palavra de Deus. A vida do cristão é baseada, as coisas precisam se amoldar para a palavra de Deus viver em nós. Não é a palavra de Deus que vai se amoldar, mas são as coisas que vão se amoldar para a palavra de Deus viver em nós. Ou seja, a base, o princípio, o mais importante é Deus. As outras coisas, se der, a gente faz. Se não der, também não faz questão que dê. Se der, deu. Se não der, não deu. Acabou. Mas a palavra de Deus tem que ter. A palavra de Deus a gente tem que se dedicar todo dia para a honra e glória do Senhor. Versículo 8. Mas, como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor. Assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, e com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tantos que permanecem nessa terra, como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, para onde quer que eu os expulsar. Serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra, que dei a eles e aos seus antepassados. E aí você vê, olha, existe dois povos. Existe o povo de Deus, que Deus vai dar um coração. Um coração para honrar a Deus. Um coração para buscar a Deus. Um coração para se dedicar a Deus. Um coração que vai o tempo inteiro estar inclinado para Deus. Que coisa linda. Mas existe um outro povo que vai receber de Deus o justo juízo. Vai receber de Deus a guerra. A guerra, a fome e a peste. Até que sejam completamente eliminados. Olha, sejamos sábios. Escolhamos o caminho do Senhor. Escolhamos servir a Deus. Escolhamos servir quem Deus é. Escolhamos, dar todo o nosso coração, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, toda a nossa capacidade, todos os nossos recursos, toda a nossa vida, tudo, toda a nossa saúde, tudo que temos para Deus. Porque Ele cuida de nós. Porque Ele nos ama. Porque Ele escolheu nos amar. Então escolhemos dedicar a nossa vida a Deus. Porque Ele é bom. Por graça e misericórdia, vivamos para Ele. Olha, escreve aqui a palavra povo. P-O-V-O. Escreve aqui a palavra povo. P-O-V-O. Para eu saber que você chegou até o fim. Primeiramente, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois é você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. E se inscreve aqui para amanhã, em nome de Jesus, dia 226, estarmos aqui juntos para a honra e glória do Senhor. E é isso. Mais uma vez, sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois é você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, até amanhã, dia 226. Em nome de Jesus, amém.